A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e estou gravando aqui no canal da nossa igreja AD Missão para o Mundo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, lá tem muitas lives dos cultos, doutrinas, círculo de oração, temos também o nosso MissãoCast e temos agora as nossas aulas do básico em teologia da AD Missão para o Mundo. Você que já é meu aluno, por favor, se inscreva, dê um joinha. E para você que não é, mas caiu aqui de paraquedas, gostou, dê um like também, se inscreva se assim você quiser e que Deus abençoe você e vamos para a aula. Estamos dando início à nossa segunda parte, o nosso segundo mês do estudo, que é das epístolas paulinas, isso mesmo, porque no mês de janeiro estudamos os evangelhos e Atos dos Apóstolos. Agora, em fevereiro, estaremos estudando epístolas paulinas, são 13 epístolas e vamos encerrar o mês de fevereiro com as epístolas paulinas. Você que está com a sua apostila, acompanhe por favor. Novamente eu vou estar aqui com o meu notebook e nós estamos na página 18. Logo de início, nós colocamos para que os alunos já entendam e compreendam qual é a diferença entre cartas ou epístolas. Você já se perguntou sobre isso? Quando se é um aluno ou até mesmo um leitor da Bíblia curioso, já corre lá no Google e pesquisa. Por que epístola? E por que e não carta? Por que está escrito epístola e não carta? Porque muitas vezes a gente até imagina, é porque epístola é lá de 1910, quando o português se escrevia de forma mais assim clássica. Não, na verdade, existe sim uma explicação para se usar epístola ao invés de carta. E aqui diz que a palavra usada para ambas, mesmo sendo uma carta, também é usada a palavra epístola, que é proveniente do termo grego, do verbo grego epistelô, que significa enviar para, enviar uma carta, expedir uma ordem de comando ou anunciar. Qual é a grande diferença? A diferença é que geralmente uma carta tem um destinatário específico. Aí vocês podem dizer assim, mas as epístolas de Paulo têm um destinatário específico. Mas por que elas levam o nome de epístola e não carta? Porque a epístola possui um alcance mais amplo. Ele é muito mais geral, sendo dirigido também a todas as pessoas a quem o conteúdo puder interessar. Ou seja, se eu estou enviando uma carta, ela tem um destinatário específico, mas eu que estou endereçando, que estou enviando a carta, eu que sou o remetente, desejo que esta carta tenha um alcance mais amplo, que ela seja lida por muito mais pessoas, de um modo geral, então eu devo colocar epístola. Por esta razão, as epístolas se assemelham a um discurso, pressupondo uma leitura pública e uma divulgação, que é o que significa. Então, por que epístola e não carta? Apesar de serem cartas, mas aí o nome mais usado é epístola, é porque a epístola, ela traz esse poder, vamos dizer assim, essa autoridade para que seja lida em público, para que ela seja promulgada como um tipo de um discurso. E era isso que Paulo queria. Ele queria que as suas cartas fossem lidas para o destinatário e também para outras igrejas, em público, para outras pessoas. Então, essa é a grande diferença. Aqui na apostila, na página 19, nós vamos começar falando sobre origem, conversão e ministério de Paulo. É mais a questão das cartas, é mais dentro do que compõe as cartas de Paulo. A gente viu um pouco sobre a origem e conversão de Paulo lá em Atos, mas aqui nas cartas eu achei por bem a gente ainda aprofundar um pouquinho mais essa parte da sua conversão e origem. Segundo os estudiosos, Paulo tinha entre 20 e 30 anos de idade quando foi o impulsivo fariseu
e ele era membro dos grupos mais intolerantes da antiga religião judaica, que era os fariseus. Seu nome latino era Paulus, e que em português nós chamamos de Paulo. E esse nome era o seu nome romano. Paulo também era natural, era um judeu natural de Tarso, na Cilícia, e possuía a cidadania romana de nascimento. Ele mesmo fala isso em uma das suas cartas. A explicação mais aceita pelos estudiosos é que essa cidadania foi herdada por um parente, um pai ou um avô que assim já a possuía. Saulo é a forma grega do nome hebraico Saul, o que acredita-se que provavelmente esse fosse o seu nome natural. Porém, no grego, eles não conseguiam pronunciar Saul e aí ele passou a ser conhecido por Saulo, sendo esse seu nome desde o nascimento. Contudo, o capítulo 13 do livro de Atos, no versículo 9, Paulo passa a ser chamado de Saulo, passa a ser chamado de Paulo. Inicialmente, após o seu encontro com Cristo, no caminho de Damasco, o ministério de Paulo se limitou a falar em público, principalmente nas sinagogas. Porém, na sua segunda viagem missionária, Paulo reconheceu que haveria um sério problema. Em geral, ele permanecia nas cidades por algumas semanas ou alguns meses, e durante esse tempo era o suficiente para ele ensinar o básico da religião cristã, da fé cristã, mas não tinha como ele preparar cristãos maduros. O tempo que ele ficava nas igrejas que ele abria era muito pequeno. Depois que Paulo deixava as cidades, alguns desentendimentos, por vezes, surgiam. Pregadores, viajantes que chegavam oferecendo outra visão da mensagem do evangelho, confundindo e dividindo a igreja. Em alguns casos, as igrejas enviavam mensageiros com questões ao apóstolo. Em vez de retornar rapidamente para as igrejas, o que poderia ser inviável, porque ele podia estar já a muitos quilômetros de distância, ele então escrevia cartas dando resposta às igrejas das suas dúvidas, das suas indagações. Quando ele fazia isso, algumas vezes ele escrevia de punho, outras vezes ele ditava a carta para um escriba, acrescentando uma ou duas frases no final com a sua própria letra. As cartas de Paulo são provavelmente os livros mais antigos do Novo Testamento e tendo sido escritas antes mesmo dos relatos de Jesus terem sido registrados, ou seja, antes dos evangelhos. Muitos estudiosos afirmam que poderia ser a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a mais antiga, colocando a data entre 50 e 51 depois de Cristo. Mas há aqueles que acreditam que seja Gálatas, ambas fornecendo informações cruciais para o cristianismo primitivo. Cerca de 100 anos depois da morte de Paulo, as suas cartas começaram a ser colecionadas e reunidas em um único volume, sendo então circuladas por todas as igrejas. Posteriormente, passaram a ser organizadas em geral. A ordem que ela foi organizada foi da maior para a menor, ou seja, de Romanos a Filemon. Eu achei interessante fazer essa primeira introdução, antes de nós iniciarmos Romanos, para você entender o porquê Paulo precisou escrever as cartas. Como eu disse, ele começou falando em público, começou nas sinagogas, depois não foi muito bem aceito, ele acabou indo para os gentios mesmo. Porém, Paulo, ele, ao implantar as igrejas onde ele chegava, e ele preparava ali obreiros para tomar conta, poucos meses depois ele precisava sair, então não tinha como ele deixar a igreja totalmente pronta. Aqueles líderes, aqueles obreiros, sempre estavam com dúvidas, sempre precisavam da orientação de Paulo, sem contar os forasteiros, né, que de vez em quando apareciam nas igrejas, falando mal de Paulo, falando mal do seu ministério, pregando um outro evangelho completamente diferente do que Paulo havia pregado. E com isso, esses líderes enviavam mensageiros com cartas, com perguntas, né, com mensagens para Paulo sobre o que estava acontecendo, algum problema na igreja, algum caso de pecado e como eles deveriam agir.
E é aí onde surgem as cartas de Paulo. São 13 cartas no total. Há aqueles que acreditam que a carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus, também seja de Paulo, mas não existe nenhum tipo de prova. Existem teorias sobre isso. Então, vamos ficar com aquelas que a gente já sabe com certeza que são de Paulo. Então, vamos para a primeira carta. Carta de Paulo aos Romanos. Vamos iniciar com o local e data. Paulo escreveu essa carta aos Romanos por volta de 57 ou 58 depois de Cristo, durante a sua terceira viagem missionária, enquanto ele estava em Corinto, na Grécia. E o momento? O momento foi no final do seu ministério, antes da sua viagem a Jerusalém, levando uma coleta para os pobres. E quais foram os propósitos da carta aos Romanos? Preparar a igreja de Roma para a sua visita, quando ele estaria a caminho da Espanha. Esse era um desejo que ele tinha. Eu vou até pedir, eu coloquei alguns textos bíblicos para você acompanhar, e eu vou ler apenas alguns. Mas lá em Romanos, no seu capítulo 15, e o versículo é o 24, nós temos esta palavra do apóstolo, que ele diz... Romanos capítulo 15 e o versículo 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado após vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então, Paulo, ele tinha a intenção de ir à Espanha, mas ele queria passar pela igreja de Roma antes. Uma outra coisa interessante também, esses planos de Paulo, infelizmente, não foram executados, não aconteceu da forma como ele queria, né? Foram alterados com a sua prisão em Jerusalém. Mesmo assim, Paulo chegou a Roma, mas chegou prisioneiro. Febe, que pertencia à igreja em Cencreia, próxima de Corinto, está em Romanos 16:1, foi provavelmente a portadora da carta. O conteúdo que nós temos na carta aos Romanos. Paulo apresenta a sua teologia da salvação e justificação pela fé de forma sistemática, uma vez que não havia fundado a igreja em Roma. Isso também é algo bem interessante, que Paulo escreve essa carta à igreja em Roma, aos romanos, mas ele não é o fundador desta igreja. A maioria dos estudiosos acredita que a igreja em Roma tenha sido fundada por estrangeiros, por pessoas que estavam ali no Pentecostes. Eu vou ler para vocês, está em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2. A gente vê falando um pouco sobre estrangeiros romanos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele diz assim, no seu versículo 9: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então, este versículo mostra as pessoas, as nações que estavam ali para a festa do Pentecostes, e inclusive forasteiros romanos, tanto judeus como prosélito. Um prosélito é um convertido ao judaísmo. Então, acredita-se que foram estes convertidos ao cristianismo, batizados com o Espírito Santo, que, ao retornarem para Roma, fundaram a igreja, a qual Paulo tinha um grande desejo de conhecer, e também pela qual ele escreve esta tão linda carta. E eu vou dizer para vocês, este conteúdo, como ele coloca aqui, já que ele não foi o fundador, é possível, né, que eu coloquei aqui, que foram alguns convertidos no dia de Pentecoste, tenham levado o evangelho até lá. O apóstolo buscava fortalecer a fé dos cristãos romanos, unindo judeus e gentios na mesma mensagem do evangelho. Se você ainda não leu a carta de Paulo aos Romanos, leia, porque ela é muito poderosa, muito cheia de uma teologia, a teologia de Paulo sobre a justificação
pela fé é lindíssima na sua carta aos Romanos. Tanto que o famoso, monge Lutero, que fez ali, pregou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, se converte após ter esse encontro com a carta de Paulo aos Romanos, onde ele diz que o justo viverá pela fé. Vale a pena você ler. Aproveite esse período que nós iremos estudar as cartas paulinas para você ler cada uma delas. São 13 cartas. A maior é a de Romanos, a menor é a de Filemon, mas vale a pena. Quando fala maior, não é tão grande assim. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esta palavra poderosa que o apóstolo Paulo coloca na sua carta. Vamos então para Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Local e data, ele foi escrita em Éfeso, por volta de 56 depois de Cristo. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, muito rica, porém moralmente depravada, com um templo dedicado a Afrodite, marcada por idolatria e imoralidade, o que tornava um local estratégico para a propagação do evangelho. Parece estranho dizer isso, mas é justamente nesses lugares onde se encontra muito mais almas desejosas de se converter do que você ir num lugar onde as pessoas são ricas e abastadas. Elas sentem que não precisam, mas quando você vai num lugar onde é extremamente necessitado de luz, porque lá só tem trevas, é o lugar mais propício. A igreja em Corinto é uma igreja que o evangelho foi pregado lá pela primeira vez em Corinto por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Ele permaneceu ali por 18 meses, isso está em Atos capítulo 18. E também em 1 Coríntios 2, 3. Eu vou aproveitar que eu estou com a Bíblia aqui, já próxima de 1 Coríntios, e vou ler rapidamente 1 Coríntios 2, 3, que diz assim: E eu estive convosco com fraqueza, em temor e em grande tremor. Ele contando na sua carta sobre o período em que ele esteve ali com os coríntios. Após a sua partida, Paulo escreveu uma carta que se perdeu, 1 aos Coríntios 5. Tem muitos outros versículos, mas eu quero que vocês acompanhem aí na apostila e leiam na Bíblia. Primeira carta aos Coríntios 5, versículo 9, ele diz assim: Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ou seja, aqui na nossa Bíblia, onde nós temos como primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade é a segunda, porque a primeira ele cita dizendo que já havia escrito para eles sobre isso. Contudo, perguntas levantadas pelos crentes em uma carta enviada ao apóstolo e notícias preocupantes sobre a situação da igreja motivaram a redação da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que poderia ser a segunda se não tivesse se perdido a primeira. 1 aos Coríntios 7, versículo 1 diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então Paulo ele começa a responder vários questionamentos que são feitos nesta carta que foi escrita ao apóstolo. E ele aproveita para dar resposta às dúvidas dos irmãos. Os irmãos me perdoem, eu estou assim secando o rosto, está muito quente. Eu fiz uma gravação com o ventilador ligado, mas ficou fazendo muito barulho, então vai ser assim mesmo, sem ventilador. Principais temas abordados: unidade e divisões, vai do capítulo 1 ao 4. Paulo repreende as facções e o partidarismo, porque havia uns que seguiam a Paulo, outros a Apolo e outros a Cefas. Cefas é o nome aramaico para Pedro. E exorta a igreja à unidade de pensamento e propósito. Agora estou na página 21 da nossa apostila. Imoralidade sexual e julgamento, está nos capítulos 5 e 6. Advertência contra a imoralidade, a necessidade de disciplina na igreja e orientação para não levar disputas entre os irmãos a tribunais seculares. Então, tá curioso sobre isso? Leia os capítulos 5 e 6.
Casamento, celibato e idolatria, capítulo 7 ao 10. Olha quanta coisa boa para se aprender. Orientações sobre casamento, solteirice, consumo de alimentos sacrificados a ídolos e o uso responsável da liberdade cristã. Meu Deus, que carta rica! Culto e dons espirituais, capítulo 11 ao 14, e que ele vai explicar sobre as instruções sobre a ordem no culto, a celebração da ceia do Senhor e uma profunda explanação sobre os dons espirituais. Que lindo, não é? Saber que Deus escolheu este homem tão preparado, tão cheio de talentos, é claro, tudo que Paulo tem, ele diz que foi Deus quem fez com ele, justamente já preparando ele para este momento. É Deus quem nos prepara, mas você vê que ele foi o instrumento certo para estruturar a igreja de Jesus Cristo. Se nós não tivéssemos a carta de Paulo, não sei como seria a igreja hoje. Vamos para a segunda epístola, para a gente poder fechar? Segunda epístola aos Coríntios, o local e a data é Macedônia, 57 depois de Cristo. Os principais temas abordados é o ministério de Paulo. Paulo defende a sua autoridade, sua autenticidade contra líderes rivais, os chamados superapóstolos, mostrando que seu ministério é marcado por sofrimento, mas também pelo poder de Deus. Era uma coisa que Paulo sofria muito ali na igreja de Corinto, com relação às pessoas não acreditarem no seu chamado apostólico, por ele não ter tido a mesma experiência com Cristo que os outros apóstolos tiveram, mas a experiência dele ainda foi bem sobrenatural, né? A experiência dele foi algo assim extremamente maravilhoso. Então, não havia nada, Paulo não tinha nada a dever para com os outros apóstolos. Consolo de Deus. A carta explora como Deus conforta em meio às aflições, tornando Paulo um exemplo de consolo para os outros. Então, Paulo dá o exemplo dele mesmo, de que nos sofrimentos, a forma como Deus o consola, mostrando que Deus também pode consolar todos nos seus sofrimentos. Fraqueza e força, a célebre frase, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, fez com que resume a ideia de que a dependência de Deus revela a sua força. Então, Paulo, ele mostra, está lá em 2 Coríntios 12, 9, e esta forma de Paulo apresentar aos coríntios que eles não precisavam temer por estarem fracos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Falsos mestres, Paulo confronta aqueles que minavam a autoridade e ensinavam doutrinas erradas, contrastando-as com o seu próprio ministério verdadeiro e desinteressado. Reconciliação e perdão, a carta aborda a necessidade de perdão e reconciliação dentro da igreja de Corinto, destacando a importância do amor e da unidade. E por último, a coleta para Jerusalém. Os capítulos 8 e 9 contêm exortações sobre a generosidade, socorro mútuo entre os cristãos, enfatizando dar com alegria. E essa parte aqui é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas se utilizarem desse texto de 2 Coríntios 9 para falar sobre dízimos, mas este texto está se referindo a ofertas, quando ele diz que quem semeia muito também colhe muito, quem semeia pouco colhe pouco, que nós devemos dar, né, aquilo que Deus propôs em nosso coração. Eu vou até pegar aqui para os irmãos, só para mim não citar errado, e que Deus ama o que dá com alegria. E muitas pessoas confundem e acham que o dízimo deve ser dado com alegria. Se o dízimo não for dado com alegria, ele não é válido. Mas, na verdade, aqui não está se referindo ao dízimo, que ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aquilo que a pessoa propôs no coração, é isso que ela deve contribuir. Isto não é dízimo, porque dízimo já significa 10%. Já existe um valor, já existe um padrão estabelecido por Deus. Aqui ele se refere a uma oferta alçada. E ele diz, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui Paulo se refere a uma oferta
para os irmãos em Jerusalém, os irmãos que estavam ali carentes, era uma coleta de ajuda para os irmãos necessitados em Jerusalém. Não se referia a dízimos. Dízimos está lá em Malaquias, capítulo 3:10, quando ele diz que é necessário devolver aquilo que pertence ao Senhor, porque o nome usado para aqueles que não devolvem, que retém o dízimo, é de ladrão. Então, se algo não me pertence, eu tenho uma obrigação de devolver, estando eu feliz ou não. Deu para você entender? Em resumo, é uma das cartas mais pessoais de Paulo, revelando suas emoções e lutas. Serve como sermão e uma defesa teológica, lida publicamente na igreja. Ele é lindo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é linda. Oferece uma profunda reflexão sobre o que significa ser ministro de Cristo, mostrando que a verdadeira autoridade vem de Deus e não do poder humano ou do sucesso aparente. E para nós fecharmos, vamos fechar com Gálatas. Vamos ver se eu consigo agora, nesses 5 minutos, fecharmos com a carta de Paulo aos Gálatas. Local e data: Antioquia, 49 depois de Cristo, ou Macedônia, 55 depois de Cristo. Pontos centrais da carta aos Gálatas: o evangelho autêntico versus outro evangelho. Paulo se defende de acusações e confronta aqueles que distorcem o evangelho, ensinando que a salvação vem pela fé em Cristo e não pela lei de Moisés. Esse era um grande problema. Gentios se convertiam, chegavam lá, haviam judeus convertidos e estes estavam ensinando que para eles alcançarem a salvação verdadeiramente, eles tinham que circuncidar e cumprir as leis mosaicas. Justificação pela fé. A salvação não é alcançada pelo cumprimento da lei, não sob a tutela da lei. A lei escraviza, enquanto o Espírito liberta. Perdão, eu pulei aqui. Mas pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Se fosse pelas obras da lei, a morte de Cristo seria inútil. Esse é o ponto-chave. Se eu, ao aceitar Jesus, para ser salvo, precise ainda fazer mais alguma coisa, significa que o sangue de Jesus não foi suficiente, que o seu sacrifício não foi suficiente. Liberdade cristã, viver pela fé em Cristo, é viver em liberdade, não sob a tutela da lei. A lei escraviza, enquanto o Espírito liberta. No caso aqui, não estamos falando da lei, que a palavra de Deus escraviza e o Espírito liberta e a pessoa está livre para fazer o que ela quiser. Não é esse sentido. Aqui o ponto onde fala a lei mata, a letra mata e o Espírito vivifica. Não é no sentido de que a palavra de Deus mata e o Espírito dá vida. Não é isso. É você estar preso a um ritual, preso a você ter que fazer certos processos para alcançar a salvação. Isso não é verdade, isto não é real, isto mata. Se eu ficar preso a isto, a regras que me levem à salvação. Eu não vou ser salvo se eu não fizer isso. Eu não vou ser salvo se eu não guardar o sábado. Eu não vou ser salvo se eu não fizer o tal jejum em tal dia, da lua tal. Eu não serei salvo se eu não comer tal alimento, determinados alimentos. Eu não serei salvo se eu não me vestir de tal forma. Eu não serei salvo se eu não fizer tal coisa no meu cabelo. Esse tipo de lei, esse tipo de regra, esse tipo de letra, que é o que o apóstolo quer dizer, ela mata, porque você não está indo para o caminho certo. O caminho da salvação é aceitar Jesus como Salvador e ponto. É usar a fé e ponto. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Filhos e herdeiros. Cristo nos libertou da lei para nos tornar filhos e herdeiros de Deus. Filhos de Deus e herdeiros da sua promessa. Superando a condição de criança sob tutor, que é o que o apóstolo explica sobre a lei, que era o tutor, alguém que cuida daquela criança até ela ter a maioridade e ela mesma cuidar das suas próprias coisas. A lei era responsável pela pessoa até ela atingir a maioridade.
Quando ela atingir a maioridade, ela é responsável por si mesma. E ele diz, aí eu me torno filho e herdeiro das promessas. Vivendo no Espírito, a verdadeira vida cristã é guiada pelo Espírito Santo, produzindo frutos com amor, alegria e paz, e não pela tentativa de agradar a Deus por meio de regras humanas. Então, lembra que eu falei antes? Não é que você, sendo um cristão salvo, não deva obedecer regras, não deva cumprir muitos dos ensinamentos que está na palavra. Não é isso. É quando eu faço isso para agradar a Deus, para adquirir salvação. Ah, eu vou guardar o sábado porque eu estarei agradando a Deus e serei salvo. Não é isto. Agradar a Deus por meio de regras humanas é uma perca de tempo. Você deve agradar a Deus por aquilo que Ele exigiu de você, que o agrada. Unidade em Cristo. Em Cristo não há distinção entre judeus e gregos, escravo e livre, homem e mulher. Todos são um só povo em Deus. E o contexto aqui da carta de Paulo aos Gálatas é a opressão judaizante. Falsos mestres judeus estavam convencendo os gálatas, que são gentios convertidos, como eu falei, de que precisavam circuncidar, guardar a lei mosaica para serem verdadeiramente salvos. A defesa pessoal de Paulo também, ele defendia sua autoridade apostólica contra aqueles que questionavam sua chamada e o evangelho que ele pregava, o mesmo que acontecia lá em Corinto. Em resumo, Gálatas é um grito pela liberdade em Cristo e pela suficiência do sacrifício de Jesus, alertando contra o retorno à escravidão e reafirmando que a fé é o único caminho para a justificação e vida plena. Então não é necessário se circuncidar, não é necessário guardar o sábado, não é necessário guardar jejuns e luas ou festas, não é necessário tipos de roupas ou de alimentos para ser salvo. A única coisa necessária para a salvação é crer no Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo diz, e será salvo você e sua família. Deu para os irmãos pegarem? Que bom, espero que sim. Se tiver dúvida, escreva aí nos comentários. Ajude este canal a crescer. Não apenas deixe passar ou assistir sem nem sequer dar um joinha ou escrever alguma coisa no comentário. É muito importante para que esse canal cresça e muito mais pessoas recebam a mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.